Eu quero trazer mais detalhes sobre essas reuniões, esses encontros e as discussões que acontecem agora na Câmara em diálogo com o governo federal, porque depois de uma reunião de líderes, o presidente Hugo Motta decidiu não pautar o requerimento de urgência do projeto de lei da anistia. E isso já está mexendo e deixando o pessoal da oposição com os cabelos em pé. O Bruno Pinheiro é que vai trazer essa reação para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Oi, Evandro, ótima tarde também a você e a quem nos acompanha. Essa reunião foi uma espécie de uma ressaca, na verdade, de um jantar ontem na residência oficial que reuniu alguns líderes aliados de Lula e Lula que também jantou com Hugo Motta na residência oficial ontem à noite. Uma reunião longa, na verdade, e aí hoje veio então esse encontro com os líderes. Na reunião houve o entendimento que não se tem esse ambiente para analisar essa anistia. Alguns fatores influenciaram. Hugo Motta não quer entrar numa rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal, acha que não seria importante um conflito neste momento. Um outro ponto é que Lula relatou a Hugo Motta e outros aliados que não há um entendimento entre a sociedade de que isso é relevante, de que uma anistia para quem acabou invadindo aqui a capital federal durante os atos do 8 de janeiro. Um outro ponto é que não haveria ambiente para essa discussão. E o que tem chamado a atenção de Lula é alguém esperar anistia, sendo que ainda não foi nem condenado, como é a situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ainda será julgado no Supremo Tribunal Federal. De acordo com aliados, isso influenciou e muito quando chegou na reunião de líderes nesta quinta-feira. Após esse encontro, Hugo Motta conversou com jornalistas e afirmou que não será colocado em votação nos próximos dias. Vamos ver. Especificamente sobre o tema da urgência da anistia, se foi decidido pelo adiamento da pauta desse requerimento de urgência. Por que esse adiamento foi a decisão? Porque parlamentares que representam mais de 400 parlamentares na casa, parlamentares líderes, melhor dizendo, líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana. Isso não está dizendo que nós não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema. Nós seguiremos conversando, principalmente também com os partidos que estão defendendo a pauta, ou seja, os partidos que fazem oposição, o PL, o Partido Novo, que aqui defenderam a inclusão na pauta com muita força e de maneira também legítima, para que a casa possa encontrar uma saída para esse tema. Rapidamente a oposição reagiu hoje mesmo. Eu cheguei a conversar com o líder da oposição, com o deputado Zucco, que de fato foram surpreendidos com esta resposta de Hugo Motta. Eles acreditavam que iriam indicar já essa discussão, agendaram, até mesmo indicaram um relator para esta matéria, mas foram surpreendidos com a resposta de Hugo Motta. E aí voltaram à estaca zero, que é a obstrução 100% aqui na Câmara dos Deputados. Eu cheguei a conversar com o deputado Zucco, vamos ver o que ele respondeu à Jovem Pan hoje, logo após a resposta de Hugo Motta. Eu acredito sim que esta pressão aumentará nesta casa, a obstrução é efetiva, temos quadros qualificados para mostrar que a pauta da anistia também é necessária e eu acredito que o presidente Hugo Motta em breve dará um outro resultado. E ele tem reunião hoje com o líder Sóstenes, e esperamos aí que já seja definido um relator, um prazo e um calendário para que se apresente esse texto, para que a gente vire a página. Essa reunião, Evandro, já iniciou. Essa reunião está acontecendo, o líder está reunido com o deputado Hugo Motta em uma redação alternativa a essa inicialmente da anistia. A ideia é já nessa reunião de hoje indicar um relator. Isso. Evandro? Oi, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Eu estava aqui até... Você ouviu alguma pergunta minha, Bruno, ou você queria continuar? Não, é isso. Não, então tá. Não, é porque, Bruno, eu estava comentando aqui com o nosso editor-chefe se a gente poderia trazer nesse tema o caso relacionado também ao Sóstenes Cavalcante, né? Que é a crítica que ele fez ali e pediu para que o presidente que estava em exercício na Câmara entregasse um recado também a Hugo Motta. De que maneira que isso tem mexido com o PL como um todo, hein, Bruno? Traga um pouco mais os bastidores e do sentimento que está ficando ali dentro do partido com essa história toda. Evandro, tem uma reclamação dentro da legenda, é que Hugo Motta não está ouvindo o deputado, que é o líder.
o deputado Sóstenes Cavalcante. De acordo com alguns aliados com quem eu conversei e ouvi hoje, é que essa comunicação tem sido interrompida nesses últimos dias e que o Hugo Mota não tem ouvido e nem tem dado uma resposta. Eles levam essas reclamações, eles levam as cobranças ao deputado Hugo Mota, mas que ele não tem respondido. E aí, qual é o entendimento? É que esses encontros com o presidente Lula tem ajudado a dar um suporte, seria uma sustentação para Hugo Mota enfrentar a oposição, resistir a essas ofensivas da oposição aqui dentro da Câmara dos Deputados. Isso tudo eles fazem uma retrospectiva que iniciou após um jantar de Hugo Mota com representantes do Supremo Tribunal Federal. Quando Hugo Mota retornou para o Congresso, voltou com uma espécie de uma virada de chave, voltou ignorando a oposição e ouvindo mais a ala governista. E aí veio esse jantar ontem na residência oficial, que Lula reafirmou diversas vezes que será o candidato à reeleição no ano que vem e que o compromisso dele de interesse e que vai ter um impacto direto para a sociedade é o imposto de renda. E a oposição disse que sem analisar a anistia, nada vai andar aqui na Câmara dos Deputados, que não existe imposto de renda sem anistia. Então essa discussão é essa reclamação que Hugo Mota estaria ignorando os líderes da oposição e quando se tem uma conversa, não tem uma resposta, não fala nada, acaba utilizando as redes sociais para dar uma resposta e indicar que vai analisar ou não, como ele fez lá em Minas Gerais na última segunda-feira em Tiradentes, alegando que existem outros assuntos que são mais relevantes do que a anistia. Essa reunião está em andamento neste momento na residência oficial. A gente vai aguardar se essa alternativa haverá então inclusive a indicação de um relator. É importante ressaltar que logo mais às 22 horas, Evandro, Hugo Mota viaja com Lula, Alcolumbre e o ministro Luiz Roberto Barroso. Esse é o receio da oposição, que durante essa viagem isso tudo possa ter uma outra rota alternativa à ideia da oposição, Evandro. Valeu, meu amigo, muito obrigado, bom trabalho para você em Brasília, a gente vai se falando nessa edição do 3 em 1. Ô Zé Maria Trindade, tem uma questão que me chamou muito a atenção, que foi uma fala de Sóstenes Cavalcante ao Omar Nascimento, que estava cuidando ali da sessão durante a ausência de Hugo Mota. Pode fechando aí, seu Gui, para a gente poder fazer aquela tela dividida e eu quero ver a cara aqui dos meus amigos. E aí, Zé, ele falou o seguinte, dê um recado lá ao Hugo Mota, porque quando houve a eleição para a presidência da Câmara, todo mundo sabe que eu, e aí Sóstenes Cavalcante falando, apoiaria o nome do senhor, Elmar Nascimento. Mas, diante do pedido de Arthur Lira e da decisão do partido, nós caminhamos com Hugo Mota. Agora, ele está fingindo que não está vendo a nossa demanda. E isso está, com certeza, desagradando bastante o PL, que é um partido bastante e bem rechonchudo. Como é que se avalia essa crise ali, esse gosto amargo que vai ficando nesses diálogos, nessa articulação pelo PL da anistia, envolvendo a oposição, que também deu apoio robusto à eleição de Hugo Mota, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, nos bastidores, a conversa é a seguinte, a liderança de Sóstenes Cavalcante mudou a cara da oposição e reforçou a ideia de que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito forte na Câmara dos Deputados. Isto é inegável. Tomou ali, vamos dizer, a cara de oposição. E mais, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, para alguns setores ali da direita, né, ligado exatamente assim, a não estar nem aí para os que estavam presos e os que estavam sendo condenados no Supremo Tribunal Federal. De repente, o grupo toma este projeto da anistia, que eu acho lógico, né, no Congresso Nacional, e principalmente os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a coisa pega e hoje é o tema que une bolsonaristas e o grupo de direita, né, que é a proposta de anistia. A promessa ao PL de Hugo Mota, isso durante a campanha, quando todos os candidatos prometem absolutamente tudo, inclusive lote na lua, e é um momento em que os deputados viram massa de manobra. Eles fazem isso exatamente o tempo inteiro durante as campanhas eleitorais. Mas o que me disseram naquela conversa fechada é de que ele prometeu colocar em votação e fez um alerta de que não articularia e não procuraria votos. E ele não disse não à votação do requerimento. Ele apenas adiou. Ele está colocando como a possibilidade de votação no futuro.
Dentro do PL, o grande debate agora é o que fazer daqui para frente. Entendem alguns deputados do PL que me disseram que essa história de obstruir e tal não é boa, não pega bem, porque o Hugo Mota foi atrás dos outros partidos. E o Centrão está aí nesses 400, é isso mesmo, 400 deputados que somam ali oposição e Centrão e isola o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que forma ali um pouco mais de 100 votos. E eles serão vencidos. Uma oposição, isso é experiência pessoal do Congresso. Obstrução só vai para frente, só existe com a omissão ou o apoio do presidente, ou da comissão ou da Câmara. Então, se não tem o apoio do presidente, vota tudo o que quiser, porque a maioria é formada, requerimento e toca o pau e passa o trator. Exatamente, Zé Maria, fora o risco de se criar uma rusga complicada ali. Ô Alangani, como é que você avalia a maneira como o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem tratado o PL da anistia? Porque em conversa com líderes, ele diz, essa não é a prioridade. A gente tem que falar primeiro, por exemplo, de segurança pública, que é um tema que interessa aí muito à população. O PL da anistia, a gente vai discutir o mérito. E para você, o que parece? Sabe o que é engraçado, né? Que, de repente, segurança pública passou a ser a grande prioridade do país. É claro que é, mas antes do PL da anistia, eu não vi o Congresso Nacional falando de segurança pública, não via o Congresso Nacional falando de saúde, não via também falando de educação. O que eu via era o Congresso Nacional falando de emendas. Aí o espírito de corpo prevalecia. Aí agora, como é um tema delicado, como não dá para ficar em cima do muro, porque evidentemente você vai desagradar um dos lados, aí de repente vem esse argumento do plano elevado, o Evandro, de que, não, a prioridade agora é a segurança pública, a gente tem que pensar no país. Isso é balela, isso é desculpa, porque antes não era prioridade e só agora é a prioridade. Então me parece que o presidente da Câmara dos Deputados não está querendo comprar briga com ninguém. O problema é que nessa situação não dá para ficar em cima do muro. E é por isso que ele está costurando uma saída juntamente com o Planalto e com o Supremo Tribunal Federal para não ter esse ônus de desagradar a oposição. Ô Pepe, e essa discussão acontece com um cenário. O fato de essa gestão da Câmara estar bem menos produtiva do que a anterior, se nós levarmos em conta o mesmo período de atuação. Exatamente, né? A obstrução que a oposição está fazendo está surtindo efeito. A Câmara dos Deputados está com a menor eficiência nos últimos 4, 5 anos, né? Ou seja, não consegue avançar em temas relevantes para o Brasil. E eu discordo do Gani no seguinte sentido, Gani. A proposta apresentada pelo Lewandowski, que foi da segurança pública, da PEC de segurança pública, foi em abril, 8 de abril. Não é? A questão do imposto de renda foi apresentada também em abril. Ou seja, não é que virou tema do nada por conta do PL da anistia. Virou prioridade porque o governo apresentou esses projetos esse mês. O que é mais importante para a população? Sendo bem sincero, andar com tranquilidade nas ruas, não ser assassinado, não ser morto, não ter o celular furtado ou discutir o PL da anistia. É óbvio que para a população é muito mais importante a questão da segurança pública, é muito mais importante para 80% dos brasileiros discutir a isenção do imposto de renda para quem recebe mais de R$5.000. Então, meio lógico e óbvio essa questão, na minha opinião, não é? Então, não dá para você falar que a Câmara está usando a justificativa de discutir segurança pública e a questão do imposto de renda como uma tentativa de fugir da discussão do PL da anistia. Claro que não. Eu até posso concordar, né, com o que o Segredo colocou ontem, né, que tem espaço para colocar tudo em discussão. Né? A Câmara né, tem espaço, tem condição de colocar tudo em discussão de uma forma paralela. Né? Sim. Mas a prioridade do Brasil, vamos combinar, não é discutir o PL da anistia. A prioridade do Brasil é discutir a melhoria da vida da população, com mais segurança, com o povo tendo mais dinheiro no bolso para comprar seus alimentos, que estão com preços batendo recorde. Então, eu entendo o argumento do governo e o argumento do Hugo Mota de que o governo e o Brasil não pode parar por conta do PL da anistia. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta. Gani, quer falar algo antes de eu passar? Quero, rapidinho. Eu concordo, Pepe, que segurança, evidentemente, é o grande tema nacional, mas não com essa PEC. Essa PEC é perfumaria, não vai mudar
absolutamente nada a questão da segurança pública, tanto é que já tem uma baita resistência da oposição, dos governadores, porque a questão da segurança pública passa pelo aperfeiçoamento penal e também pela aplicação dessas leis por parte do Poder Judiciário. Portanto, é perfumaria, não resolve a situação, e o PL da anistia é importante porque trata da liberdade. Para aquelas pessoas que estão presas com penas excessivas, injustamente, ao meu ver, para elas é uma corrida contra o tempo. Quero te ouvir, Segré. O PP está sendo engolido pela narrativa, né? De dizer, como a gente vai colocar a PEC da segurança, então a partir de amanhã, se for aprovada, não teremos mais roubos de celulares e as pessoas poderão andar na rua com total segurança em qualquer horário do dia e da noite. E nós sabemos que isso não vai acontecer. O projeto da Câmara dos Deputados, e eventualmente Senado depois, não é um balanço de soma zero em que se trata um, não pode tratar o outro. Poderia tranquilamente colocar todas as pautas com calendário. Tá bom. Para o governo prioridade, não tem problema. Qual vocês querem tratar? Isenção de imposto de renda. Que dia? Vamos anotando aqui. Coloca no calendário. PEC de segurança? Bora também. Vamos colocar no calendário. E anistia? Também? Então vamos colocar no calendário. É para isso, eles são pagos, deputados e senadores são pagos para discutir isso. Não tem que ser, então se é um, não pode ser o outro. Cada dia que passa, para mim, fica mais claro que o cargo de presidente da Câmara dos Deputados para Hugo Motta, e falo com total respeito, está grande demais. Ele não está conseguindo segurar a pressão. Esse jantar, em que ele participa com alguns membros do STF, junto com as menções, e o Zé Maria poderá corroborar ou não, de membros do STF ligando e mandando recados via direta ou indiretamente para deputados para que eles não participem dessa assinatura de urgência, mostra que o STF convenceu, vou ser educado, convenceu ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que não era uma pauta interessante de momento. Como ele se convenceu? E aí vai ficar a dúvida para todos nós. Mas temos todos aqueles que estamos acompanhando a política, temos alguma suspeita de como isso foi feito. Agora, se o governo, junto com o Hugo Motta e o STF, o que já mostra que é uma disputa desigual, não quer tratar a anistia dentro da Câmara dos Deputados, é que tem a suspeita de que pode perder. Porque se não fosse assim, eu tocaria o pau, manda, vota, e que a oposição perda essa eleição, essa votação, e aí acabou. Não podemos falar mais até o próximo evento, exercício legislativo. Que melhor para o governo que isso seja enterrado. Mas se ele não quer tratar, eu tenho a suspeita também de que a chance de que isso seja aprovado é feita. Não é à toa, 262 deputados assinaram o trâmite de urgência. E por que eles assinaram? Porque os líderes não queriam colocar o seu nome na reta, dizer, vamos tratar como líderes. Então teve que ir, em lugar de ir para o atacado, foi no varejo. Sóstenes Cavalcante, com um trabalho muito dedicado, foi 1 a 1. Vamos lá, assinando. Juntamos 262. Essa é a representatividade. Se tem 262 deputados que assinaram, os líderes não estão representando esses 262. Não adianta ele falar, não, os líderes representam 400. Então, por que não tem apenas 120 colocados aí para assinatura? E são 262. Desculpa, esses líderes que votam para no tratamento não estão representando os deputados que assinaram. Então, agora o Hugo Motta vai ter que se virar. Mas a recomendação seria, se o governo sabe que perde, coloca na pauta, acaba com isso. Como não sabe se ele vai ganhar, então, essa é a dúvida que está na frente. Mas eu não gostaria de estar na pele do Hugo Motta, não, com certeza. Nem por uma, nem pelo convencimento do STF para ele não tratar a anistia.